Oi, gente, tudo bom? Sejam bem-vindos à minha palestra sobre espiritualidade e harmonia energética da casa, essa conexão linda e tão importante para a gente. É, eu sou Lorena, sou arquiteta noética, tenho o ateliê Lorena Ribeiro, que fala sobre a arquitetura integrada com espiritualidade, com toda a parte de estudo energético, e venho aqui com muito amor, com muito carinho, falar um pouquinho desse assunto com vocês. Espero que vocês gostem. Boa palestra! Eu fiquei honrada com o convite da Kelly, porque eu estou ressignificando muita coisa na minha vida, inclusive meu trabalho. Então, eu estou me encontrando agora. Falar sobre espiritualidade e harmonia energética da casa é algo da quarentena para cá, né? Que sempre fez sentido para mim, mas que eu aprendi e estou trabalhando com isso agora é bem recente. Então, vai ser uma honra gigantesca participar e poder compartilhar um pouquinho com vocês, através do meu olhar de arquiteta, como ser humano também, porque a gente, querendo ou não, está todo mundo conectado, e isso é importante demais de ser falado hoje em dia, né? A espiritualidade, a energia está cada vez mais em alta. Bom, prazer, meu nome é Lorena. Eu vou falar um pouquinho rapidamente sobre quem eu era, a minha jornada e quem eu estou, me apresentar realmente. Eu sempre fui uma pessoa que acreditei muito que eu era parte de um todo. Nunca tive uma religião em si, mas eu me sentia um ser divino, de certa forma. Entretanto, eu trazia comigo, de uns 4 anos para cá, principalmente, que começou essa minha fase de despertar espiritual, muita rigidez, muito controle, muita preocupação. E eu me sentia com medo de decepcionar quem eu amo, né? Eu vivia a expectativa dos outros, não as minhas. Eu acho que eu nem sequer conhecia um pouco das minhas, né? Eu tenho aprendido isso recentemente também. E eu era realmente o que esperavam de mim. Eu gostaria de ser a melhor possível e a mais perfeita possível em todos os aspectos do que esperavam de mim. Na minha jornada, durante esse despertar espiritual, eu me senti muito perdida, sempre tive um vazio, uma busca por propósito muito grande, em me descobrir, fazer algo que dê sentido, que faça sentido. E eu fiz arquitetura, de certa forma, porque eu não sabia o que eu ia fazer na época de vestibular. E eu tenho uma prima que é muito querida, que ela é completamente apaixonada por arquitetura. Na época eu estava morando na mesma cidade com ela, e eu via isso e eu achava fenomenal. E aí eu fiz, eu gostava muito do curso, mas não me identificava. Tinha algo naquele curso que não fazia sentido para mim, que tinha muito a ver com, infelizmente, com a falta de humanização do arquiteto em relação ao cliente, ao projeto em si. Muitas vezes só buscando um status social, buscando uma assinatura, e isso não estava alinhado comigo, né? E eu me deparei com um cenário que eu estava sem entender quem eu era, o que eu sou, para onde eu vou, se eu continuo na arquitetura ou não. E aí vem crises de ansiedade, né? Para dar um chacoalhão na gente e falar: ó, desperta, minha filha, resolve sua vida aí. E com essas crises de ansiedade veio também o que eu estou fazendo com a minha vida. A trágica pergunta, que eu acho que é prepulsora para a gente mudar, né? E realmente acordar para o que importa. Então, quem eu estou hoje é uma Lorena que está se conhecendo muito, que tem seus altos e baixos, mas que quer seguir o meu coração ao máximo, né? Ser autêntica,
fazer com amor, é isso que faz sentido para mim. E com uma arquitetura que eu acredito. Então foi aí que chegou essa junção de arquitetura com energia, com espiritualidade. E tem um arquiteto em específico que é uma grande inspiração para mim, e eu quero trazer ele agora, porque é fenomenal, essa criaturinha aqui, o João de Barro. A natureza, ela se encarrega de criar tocas e ninhos, e os animais têm uma sabedoria incrível, totalmente incrível. E eu sou apaixonada. E o João de Barro, em específico, eu trouxe esse exemplo, porque ele é tão sábio, de uma forma tão espontânea, que, por exemplo, quando ele vai montar a casinha dele, a porta tem um tamanho exato, adequado para o tamanho dos dois, da macho e do macho e da fêmea. E é muito interessante porque aí não entram os predadores, que seriam quem poderia atacar o ninho. E ela é contra, essa abertura ela é contra a direção dos ventos e da chuva, o que diz muito também dessa sabedoria do nascer do sol, de onde que vem essa inserção desse ninho e em qual contexto. Na parte interna do ninho, ela é dividida em duas áreas, uma antecâmara, uma salinha, né? E uma área mais protegida, que é exatamente onde a fêmea coloca os ovos. E lá dentro, eles tomam cuidado de decorar com palha, com flores, com penas, para tornar mais confortável esse ninho, né? Para chocar os ovos. E esse ninho, essa casinha de barro, ele demora cerca de 2 semanas aproximadamente para ficar pronto, mas os passarinhos eles permanecem nesse ninho durante 1 ano, com várias crias diferentes. E depois eles simplesmente vão embora e ficam disponíveis para os outros pássaros, o que me ensina muito sobre desapego, né? O João de Barro é desapegado. E eles constroem também, algumas vezes, um ninho em cima do outro, como se formassem edifícios. Então, eu acho muito interessante trazer essa analogia para a arquitetura de hoje em dia, né? E são pequenos detalhes, mas eu, como arquiteta, eu presto atenção na inserção no terreno, onde está vindo chuva, onde está vindo sol, onde está vindo vento. E dessa impermanência, que é mesmo o ser humano construindo tudo de concreto, ainda assim eu acredito que existe uma impermanência. Uma casa que hoje é um lar, amanhã pode ser um escritório, pode ser um local comercial, né? Então, é o desapego. E pela humanidade, eu acho que é muito interessante a relação que a casa começou a ter com o ser humano desde as épocas dos homens pré-históricos, né? Que tinham um comportamento instintivo de sobrevivência. Eles começaram com essa noção de apropriação do espaço para se proteger da chuva, do sol, de predadores. Depois, começaram a transformar esse espaço natural até chegar em hoje em dia, né? E hoje em dia, em quase todas as culturas, o significado da casa é um sinal de proteção, permanência, fixação e estabilidade, né? A gente chegou até hoje com uma relação muito íntima com o lugar que a gente mora. E, para mim, a arquitetura de uma casa, principalmente, é uma expressão do ser humano com o decorrer do tempo. Por isso que eu acho importante de trazer essa retomada histórica, digamos assim. E aí a gente chega na pergunta, mas o que a casa da gente tem a ver com a espiritualidade? E eu digo tudo, porque como nós do Reiki Novaira a gente sabe, mas eu vou explicar como tem pessoas aqui que não são também, tudo é energia, absolutamente tudo é composto de energia. E a gente interage energeticamente, nós somos
influenciados, nós influenciamos diretamente o lugar que a gente vive. É uma interação muito individual, cada casa com cada pessoa. E eu considero que a gente tem 4 casas, tá? Nesse aspecto. A nossa primeira casa é o nosso corpo. Nosso corpo carne, que vem com os nossos fluxos energéticos, nossos chakras, nossos campos sutis, é a morada da nossa alma. E para abrigar esse corpo, a gente tem a nossa casa, que também tem uma energia dela, uma atmosfera dela. E nós estamos em Gaia, nós estamos no planeta Terra, que é a nossa morada, é o terceiro contato que a gente tem, né? O corpo, casa e o planeta. E Gaia, em específico, ela também respira, ela também tem chakras, ela também tem fluxo energético, ela também está em constante evolução, então ela também interage com a gente. E por fim, nós somos universo. Nossa quarta casa é o cosmos. E a Kelly fala uma coisa no curso que eu acho fenomenal, inclusive acho que ela falou na Voz da Intuição, que foi a palestra que ela dá, que me chocou muito, é que nós somos compostos das mesmas substâncias das estrelas. Então eu sou o universo. E eu sou a Mãe Terra, eu sou a natureza. Eu sou, como mulher principalmente, eu sou cíclica. E para mim a casa ela é um microcosmos. Ela é o universo inteiro, um universo que é particular e é só nosso. É um lugar que a gente pode ser quem a gente é, sem medo, né? E eu acho que todo mundo já sentiu essa sensação de acolhimento. E eu fico perguntando assim, hoje em dia, hoje quem está aí nessa palestra, onde você está agora? Você está na sua casa? E se você estiver na sua casa ou na casa de alguém que você tem um contato próximo, olhe ao seu redor. Olhe essas paredes que te cercam, olhe os objetos, olhe cada detalhe. Você interage com cada coisinha, cada objeto, com esse espaço que te cerca de alguma maneira? E eu acredito que você também é esse lugar. Ou pelo menos existe uma sensação de pertencimento entre você e entre a sua casa. E pertencer, para mim, ele tem remete muito à primeira infância, né? Ao lugar que a gente veio, ao nosso berço, à nossa família. Essa sensação de pertencimento, ela é criada porque é na nossa casa que a gente tem as primeiras referências de vida. É na nossa casa que é construído os nossos valores. E essas referências, elas podem ser tanto boas, como, por exemplo, cheiro de bolo, cheiro da casa da avó, café coado, que no meu caso, por exemplo, todas as vezes que eu faço café a vida inteira eu lembro do meu pai. Então, ela pode vir construindo esse sentimento de valor, de orientação perante a vida, como também ele pode ser más referências. Uma frieza, abandono, infelizmente, ou felizmente, porque isso faz a gente crescer muito, tem as duas referências e eu acho que isso constrói o ser humano, de certa forma, né? Então, cada casa possui essa atmosfera que a gente lembra com profundamente. E eu acho isso muito importante da gente pensar que é onde a gente é, a nossa primeira construção é feita dentro de uma casa.
E, bom, entra um pouquinho agora sobre o que é essa arquitetura noética, da qual eu faço parte. Eu fiz o curso, né? E foi onde eu encontrei sentido na minha profissão. A arquitetura noética, ela foi criada pela Patrícia Kutz, ela é de São Paulo, foi um pouco canalizado e profundamente intuitivo, mas também com várias referências energéticas de outros estudos, né, dentro da área, geobiologia, radiestesia, enfim. E o que é interessante, a Paty, ela é sócia da Rafaela Panzini, ela tem um escritório, né, em Curitiba, mas a Rafa mora aqui, então elas atuam nos dois lugares, aqui em Curitiba, São Paulo e Curitiba. E no curso, o que elas definem, elas conceituam como arquitetura noética, é compreender a arquitetura, que é o mundo físico, como a arquitetura influencia as pessoas, que somos seres conscientes, e ao mesmo tempo tentar entender como que essas pessoas, as suas vivências, a sua vida, a sua história, vai influenciar a maneira de pensar e produzir arquitetura. E uma coisa que para mim ficou muito claro é que é uma arquitetura de sentir, de experienciar. Experienciar o local que você mora, entender as nuances dele. E com um profundo autoconhecimento. No caso delas, elas utilizam o mapa astral das pessoas, né? O mapa natal, para conhecer a essência de quem está morando no lugar. Então, e foi aí que eu conheci esse link e que hoje eu entrego dos meus projetos. É um projeto noético, é um projeto com consciência, tá? Bom, eu queria convidar vocês para fazer uma pequena prática que eu acho que vai dar uma boa ideia de a gente começar a entender um pouco de como se conectar com o lugar. Tenta respirar fundo, ter um momentinho para você se conectar com o seu coração e permita que ele explore as imagens que eu vou mostrar adiante. Respira um pouco fundo e eu quero que você observe como que você se sente através dessas imagens. O que esses lugares te despertam, quais as sensações, as emoções e o que eles vão te falar, tá? Então, conectem-se um pouquinho com essa imagem. Respire, conecte com o seu coração. Se imagine nesse cantinho. Imagine você andando por esse cômodo. Imagine as texturas, cada detalhe. E tenta ver como que você sente, o que esse universo te fala. Quem sentir de compartilhar pode ficar à vontade. Olha as fotos, os detalhes, a iluminação. E veja o que esse universo te diz e como que você se sente, quais as emoções e sentimentos que ele te traz. Alguém sentiu alguma coisa em específico? Ou como que vocês imaginam que é essa vida dessa pessoa aí? A Ded colocou aqui, Lore, que me parece um cômodo que foi adaptado, não pensado para ter essa configuração desde sempre. Muito bem. Bem legal essa reflexão. Alguém mais quer compartilhar o que sentiu?
Parece que moram nesse cômodo, dormem, né? Uma senhora e uma criança. Muito bem. Dá pra gente já tirar várias conclusões. Ele desperta alguma emoção em vocês? Sim. Qual, Mari? Amor. Parece ter amor, carinho, conforto. Alguém sente um pouco de recolhimento? Tem várias coisas sendo colocadas aqui no chat, olha só. A Vanessa colocou, sinto falta de ar, parece escuro. A Dede colocou, cheiro de mofo, pequeno. Parece alguém muito apegado ao passado, umidade na parede. A Maiane, né, já colocou, tem algum fantasma aí? Parece que tem uma energia muito densa. Ótimo. A Bem Cintia colocou, interessante. também vai aparecer um fantasma. Bem interessante. Bom, então vamos nos conectar com a próxima imagem e eu quero que vocês sintam também a energia desse próximo lugar. Imaginem que vocês estão andando nesse sol, nesse gramado, entrando nessa porteira, sentindo essa brisa. E conecte-se da mesma forma, com o coração. Tenta sentir que energia que esse ambiente traz. O que ele te fala, quais sentimentos e emoções eles estão impregnado nessa imagem. Assim. Bom, vou te falando aqui. Que a Dede colocou, parece a casa da Kelly. Eu falei que parece minha casa mesmo. A Fernanda colocou minha cara, esse lugar, vontade de ir agora. A Dede colocou Brasil Colônia. A Dede colocou paz, calmaria. Já tem sensações interessantes também, né? Então, eu vou passar aqui para vocês entenderem de onde que vem essas duas imagens. A primeira imagem, ela nada mais é do que o quarto da Anne Frank, que ela ficou no esconderijo junto com a família dela durante o Holocausto. Eles eram judeus. E quando eu me conectei com esse quarto, com a história da Anne Frank, eu senti meu coração super apertado, super. Esse esconderijo ficava em cima da fábrica do pai dela e eles tinham que ficar assim no absoluto silêncio durante o dia, não podiam nem usar o banheiro. Era um lugar bem apertadinho, estavam escondidas várias pessoas, famílias e alguns amigos. E nesse lugar ela escreveu o diário. E foi nesse lugar que a família dela foi traída, foi todo mundo levado para os campos de concentração e só o pai dela sobreviveu. Então, faz sentido perguntar se tem um fantasma? Faz sentido sentir uma densidade, um sufocamento. É o campo de energia que tem, é um campo bem forte. E na parte de baixo, esse lugar, é o meu lugar favorito de quando eu fui conhecer a Serra da Canastra. Em 2015, tá, gente? Estava bem novinha. Quando eu entrei nesse lugar, eu fui recepcionada com pessoas muito simples, mas de um coração imenso. Tinha uma horta gigantesca lá atrás, numa bica. Eu conseguia ver a Casca d'Anta, que era a maior cachoeira, se não me engano, lá. E eu comi o melhor bolo de fubá da minha vida nesse lugar. Então, realmente, é um lugar que traz paz, traz conexão com a natureza e é um outro ambiente. E eu quis trazer essas duas imagens e essa prática porque o lugar que a sua casa está inserido, ele tem um campo energético dele, intrínseco dele. E esse campo ele é composto pela história que foi desenvolvida naquele lugar, naquela região, na sua casa, no seu bairro, né? E de certa forma, quando você chega a algum lugar, para quem está mudando ou para quem mudou agora, e você
passa a morar nele, você tem uma identificação com esse campo de energia. Você ressoa na mesma frequência, na mesma vibração. Então, de certa forma, você se escolhe, não é à toa que você está morando onde você está morando, ou onde você vai morar. E por isso é tão importante, quando você chegar em um lugar novo, você pedir permissão para aqueles seres, aqueles guardiões, as energias e tudo que foi vivido ali, para que você entre com o seu campo de energia, com a sua aura, com a sua família. Agradecer e honrar o que já foi vivido nesse lugar. E é muito possível, e isso vai acontecer naturalmente, você configurar o seu campo dentro dele, direcionando ações, intenções para aquele espaço. Então, uma dica muito interessante é, realmente, quando você chegar em um lugar, faz uma limpeza física pesada, uma limpeza energética, é muito bacana, um reiki, uma oração. Divide muito bem quais são os usos e as funções que vão ter em cada cômodo, em cada espaço, para que essa energia já comece a fluir e a vir. Crie hábitos, rituais, para que você, por exemplo, você sabe que um quarto é um quarto que você vai, é um quarto de casal. Crie o hábito de fazer a cama todos os dias, mesmo que anteriormente ele tenha sido um home office, você vai tirar o campo do trabalho, você vai intencionar antes de dormir, agora eu estou indo dormir e este é meu lugar de descanso. E aí você vai criar o campo de descanso. Então você vai desconfigurar o que tem antes e configurar o que você deseja manifestar naquele lugar. Se quiser fazer também uma lista de intenções para cada ambiente, é super bacana para quem está começando agora. E quando a gente chega em um lugar novo, a gente passa por uma fase de adaptação. Como se fosse uma mãe com um bebê recém-nascido. Vocês vão ter um momento que vocês vão se adaptar, se conhecer, entender quais são as nuances, como que o sol entra, como que o vento chega, quais são as peculiaridades de cada lugar. Então, nesse momento é legal de você já ir se conversando com esse cantinho e criando essa sua conexão com a sua energia. E dentro desses campos energéticos, tem um campo que é muito interessante, que eu fiquei conhecendo só depois que eu entrei na arquitetura noética, que eu fiz o curso. São os campos mórficos. A constelação usa muito, né, de campos mórficos familiares, mas aqui dentro da casa da gente, eu quero que vocês entendam que, como tudo é energia, os campos mórficos, eles são pensamentos, falas, ações que foram repetidas durante muito tempo, com uma frequência muito grande no mesmo lugar. E eles foram fortalecendo uma frequência, um campo, que fica na memória dos objetos, das portas, das paredes. É o que a gente, inclusive, no Feng Shui chama de memória das paredes, se não me engano, na radiestesia também. E esses campos, esses balões energéticos, eles vão criar padrões de comportamento. Então, se você tem, por exemplo, algum lugar que ali sempre houve muita discussão por conta de uma família, pode ser que uma pessoa que chegue de fora, ele vai ressoar com essa frequência e talvez ele mude o comportamento e passe a discutir também, né? Como que você identifica um campo mórfico? Bom, o principal é você ter autoconhecimento, plena atenção. Então, você estar presente, você saber qual que é o seu natural. E aí, você vai conseguir identificar, perceber, quando você tiver com a sua autopercepção aguçada, que de repente te dá um estalo, você está fazendo uma coisa que não é o seu natural, você está saindo, você está sendo influenciado.
Então, comece a perceber e a se perguntar, poxa, existe algum lugar na minha casa que normalmente eu percebo um padrão de um lugar que sempre começa uma discussão? Existe algum lugar na minha casa que eu entro ou eu vou me dedicar para alguma função e eu me sinto super cansada, com preguiça? Existe algum lugar na minha casa que sempre me desperta tesão pelo meu parceiro? Vai saber. Então, existem os campos mórficos nocivos e tóxicos, e existem os campos mórficos que são de amor, de autocuidado, de alegria, de harmonia. Por isso é muito importante o que a gente cultiva dentro da gente, consequentemente, dentro do nosso lar. É muito legal, por exemplo, evitar sempre brigas e discussões desnecessárias. Prestar atenção quem que você coloca dentro da sua casa. Cultivar esses sentimentos bons. Porque, sinceramente, eu prefiro muito mais ter campos mórficos que sejam positivos e saudáveis, que vão me fazer subir, elevar, e não me deprimir, me agravar, né? Então, e assim como você pode requalificar os campos do lugar, você requalifica os campos mórficos. Por mais que eles sejam cristalizados, não significa que você não pode requalificar essa energia da mesma maneira. Sempre que você identificar um campo mórfico, repete ações do que você quer manifestar ali. Direciona a intenção. Isso é muito importante, porque às vezes você está realmente não está no seu natural. Às vezes você não consegue fazer as coisas que você deseja dentro da sua casa, não é por você. É porque você está ressoando com uma frequência, está na mesma vibração de uma frequência nociva, tá? E eu não sei se vocês percebem, mas eu falo da casa como se ela fosse uma consciência. E para mim, de certa forma, ela é. A casa, ela vibra na mesma frequência de quem mora. Então, ela tem o campo de onde ela está, o campo de quem vive nela. E quando eu vou fazer um projeto ou estou na minha casa, eu sempre tento observar essa consciência, não apenas com esses olhos da minha face, mas principalmente com os olhos da minha alma, porque é através dela, consciência com consciência, que eu vou conseguir perceber a essência que existe ali. E a sua casa, ela vai ter, como ela está na mesma frequência, ela vai repercutir, reverberar o que acontece com você. Se você está um caos por dentro, ela vai estar um caos aqui fora. Se você adoece nos corpos sutis ou então já com doenças emocionais, uma depressão, a sua casa adoece junto. Ela vai dar sinais. Não sei se vocês já passaram por isso, mas quando começa a quebrar uma coisa, quebrou uma torneira, vai começar a quebrar um monte de coisa. Aparecem patologias, aparecem rachaduras. E aí você fala, opa, eita, o que tá bagunçado aqui em mim? O que tá quebrando aqui dentro de mim? Ou o que tá adoecendo? Se minha casa tá doente, é um indício que eu também tô. Ou algo dentro da sua casa está. Se você precisa respirar, você precisa de energia vital, de prana, a sua casa precisa também. Ela precisa de respirar. Ela precisa de energia vital. Ela precisa que deixe o ar seja arejado. Ela precisa que ela tenha movimento. Se você precisa sentir acolhimento e pertencimento, a sua casa precisa cumprir o papel de ser morada, de pertencer e te acolher. E se você, eu, Lorena, não tenho fluxo de energia, eu tô morta. Eu sou só carne, só matéria, sem meu espírito. E a sua casa, se ele não tiver um fluxo de energia, ela morre. É o que acontece com casas abandonadas, o que acontece com casas que ficam fechadas durante muito tempo. E você sente, quando você entra, o sufocamento, você sente que tudo foi quebrado e que
alguma coisa ali esvaeceu, esvaziou. Não tem mais. É vida, né? Então, a casa é o nosso reflexo. E pensando em casa como nosso reflexo, você enfeitar a sua casa é você se reconhecer nela. É autocuidado. Você decorar, você cultivar amor, você amar o seu cantinho, você pegar algo que você tem profundo carinho e que é alguma coisa importante, você deixar ali exposto como um presente que você ganhou e você olhar e você ter um afeto por aquilo, isso é amor próprio, isso cria memória afetiva. E pensa bem, se nós somos co-criadores da nossa realidade, com o que a gente pensa, o que a gente vibra, e a nossa casa é o nosso campo imediato em relação aos meus chakras, ao que eu emano, a minha casa pode me ajudar nas minhas manifestações. Ela pode ser uma ferramenta. É nisso que eu trabalho, tá? Em como um ambiente vai poder manifestar tudo aquilo que você deseja, como você deseja. Buscando sempre uma harmonização energética da casa. E como, Lorena? Eu trabalho sempre por uma busca por equilíbrio. Eu tenho que descobrir qual que é a energia, qual que é a essência de quem mora, aquelas pessoas, como que tá essas energias, essa essência, e como que anda a energia do lugar, da casa. E isso tem que casar, isso tem que se equilibrar, isso tem que... A casa tem que potencializar o que precisa ser potencializado. Então, no caso, por exemplo, da Patrícia e da Rafa, elas utilizam o mapa astral. Eu criei um briefing energético. O briefing é um questionário que os arquitetos usam para conhecer o cliente, qual que é a demanda, o que ele quer. No meu caso, além dessa parte da arquitetura, da técnica, digamos assim, eu estou muito interessada no autoconhecimento da pessoa que está morando ali. Aliás, eu estou muito interessada na pessoa que está morando ali, porque ela é o que existe de mais importante. E aí, nesse briefing, eu trabalho algumas ferramentas que eu já passei durante a minha vida de coach, de entender quem que eu sou, mandala lunar, valores, e também vários questionamentos que vai trazer reflexões sobre a energia daquela pessoa e da relação que ela tem com aquele lugar. E o lugar em si é uma questão muito de sensibilidade. Tem ferramentas, né, como o Feng Shui, a radiestesia, a geobiologia, que ajudam nesse diagnóstico da casa. Eu ainda não trabalho, ainda não fiz os cursos, pretendo. Mas eu vou muito pela minha intuição, pelo meu coração. Porque eu sei que se eu seguir o que tem aqui de divino, eu confio muito no que me vem. Eu trabalho, inclusive, através do Reiki. Às vezes, se eu vou visitar um lugar, eu coloco o Reiki e peço para que ele me envie e para que eu esteja totalmente à disposição, para que eu me conecte com aquele lugar. Eu peço permissão também para transformar ele, junto com o meu cliente. E uma outra base para essa harmonização é realmente, gente, você ter um lugar que você sabe exatamente o que você tem que fazer em qual lugar, né? Delimitar muito bem, setorizar muito bem todos os usos. Eu tenho um quarto que é para eu dormir. Eu tenho um quarto que é das crianças que é para eles brincarem. Eu tenho uma sala que é para ser descontração, que é para eu receber meus amigos. E eu tenho um cantinho que é só para trabalhar. Isso é muito importante, porque aí você traz essas energias e esses campos, e quanto mais você não deixar com que eles interajam, vai ser mais fácil você criar uma concentração na hora de estar trabalhando, um relaxamento na hora que você estiver indo dormir, ou uma alegria muito grande na hora que você estiver indo brincar. E isso tudo é na base de experienciar mesmo, experimentar o espaço.
E eu acho muito interessante que não é muito individual. Então, eu sempre convido e peço para a pessoa que eu estou transformando esse espaço para que ela participe ativamente, porque eu quero dar autonomia para ela. Eu quero que ela expanda o olhar dela e aprenda a sentir a própria casa. De certa forma, ela está sentindo a si mesma, né? E um outro aspecto que eu acho muito legal e que é muito importante é o cérebro reptiliano. O cérebro reptiliano, ele é o nosso cérebro mais primitivo, né? Inclusive, a gente tem similaridade com os répteis em relação a isso, porque dentro da nossa evolução de mais de 250 milhões de anos, a gente tem esse primeiro cérebro, depois veio outros do cérebro trino que foram sendo desenvolvidos, né? Mas ele é responsável por regularizar as funções vitais básicas. A temperatura, nossa respiração, o que a gente não tem controle. Evitar a dor, então, por exemplo, ele sabota, né? Quando você tem um episódio de um trauma na sua vida e por algum motivo foi algo muito forte e o seu cérebro simplesmente apaga aquela lembrança. Isso também é o cérebro reptiliano a ser acionado. O comportamento territorial, a necessidade reprodutiva e o mais importante, que é a sobrevivência, o instinto de sobrevivência. E por que essa função, a maneira como o cérebro reptiliano funciona é importante? Porque esse instinto, ele pode criar estados de alerta, inconscientemente, por qualquer coisa que ele ache que o corpo está sendo ameaçado. E aí, eu, como arquiteta, eu utilizo essa função para eu gerar ou foco ou relaxamento. Por exemplo, vamos supor que eu tenho um quarto que é um lugar que eu preciso descansar, que eu preciso ter uma boa noite de sono, senão a gente sabe que a gente acorda acabado no outro dia, né? E nesse quarto, eu tô dormindo e em cima da minha cabeceira tem uma prateleira, que inclusive é uma coisa muito utilizada, né, gente? Nessa prateleira tá cheia de livros. O meu cérebro vai mandar uma mensagem para o meu corpo que não é para ele desligar o tempo inteiro, é para ele ficar em alerta, porque a qualquer momento vai cair alguma coisa e vai te matar, vou morrer, porque vai cair o livro. Inconscientemente, gente. E isso é muito importante, porque isso determina totalmente o meu layout. Isso determina totalmente como que eu vou decorar. E eu quero que o meu cliente tire o máximo de potencial daquele ambiente. Eu quero que na hora que ele vai dormir, ele capote e seja um sono reparador. E tem muitas coisas que a gente tem que pensar, porque eu tenho que pensar em qual momento o ser humano que está ali, o corpo dele vai agir como se ele estivesse sendo vulnerável. Entende? E, ao mesmo tempo, se eu estou numa estação de trabalho, uma mesa de trabalho, é muito legal que você, por exemplo, tenha as suas costas protegidas por uma parede, por exemplo, e você tem uma visão do que está acontecendo ou do lado externo, ou na porta. Porque se você tiver com as suas costas, entre aspas, vulnerável para a função do seu cérebro, ele vai te deixar distraída. Qualquer coisa que acontecer, você vai dar um pulo da cadeira, tá? Então, é por isso que eu levo muito ele em consideração também. Vou tomar uma aguinha. Quando eu estou começando a fazer esses estudos, o primeiro estudo que eu faço é dos fluxos energéticos. E o fluxo, você entende movimento de energia, né? E através desses fluxos, eu vou trabalhar a questão de produtividade e criação, tá? Quais fluxos que eu tenho principalmente? Os naturais, que é basicamente iluminação e ventilação natural, a quantidade de sol que entra no lugar, por quanto tempo, como que é a ventilação, se é uma ventilação cruzada, qual que é o caminho que essa ventilação percorre, porque isso é a fonte
de energia vital, né, gente? Sol e ar. Então, ele se dá muito pelas portas, pelas janelas, varandas, jardins, né? Mas, se eu estou com meus locais de permanência, que são cama, sofá, mesa de jantar, mesa de trabalho, em um desses fluxos continuamente, em excesso, ele vai me trazer dispersão, vai me trazer falta de foco. Não sei se vocês já sentiram isso, mas, por exemplo, de às vezes, em determinado horário do dia, fica muito sol, e aí isso te traz um desconforto. E, de certo momento, você tem que abaixar uma cortina, baixar a persiana, fechar uma cortina, ou talvez diminuir um pouquinho o vento da janela. Aqui, por exemplo, ó, eu estou na minha estação de trabalho, eu tenho fluxo energético para lá. Dependendo do dia, se tiver com muita ventilação, eu tenho que abrir a outra folha da janela, porque senão eu não consigo concentrar. Mas percebam, eu convido vocês para perceberem, para experimentarem esse tipo de coisa, porque é sutil. E, ao mesmo tempo, na ausência de um fluxo natural, como eu falei das casas abandonadas e tudo mais, se você ficar o tempo inteiro fechado, enclausurado, vai te trazer estagnação, inércia, procrastinação, sufocamento. Então, a gente vai aprendendo qual que é o melhor horário, por exemplo, deixar uma frestinha aberta, ou eu abro, não estou usando o ambiente, depois eu fecho de novo na hora que eu for usar, dependendo da situação. E eu tenho também que considerar os fluxos artificiais. Por quê? Por exemplo, encanamento de água e esgoto drenam demais a nossa energia. Se eu colocar uma cabeceira de cama numa parede hidráulica, né, que eu estou aqui com o meu chakra coronário, com a parede hidráulica aqui, e desce, no caso, por exemplo, de um apartamento, desce o fluxo de água, o tempo inteiro está sugando. Eu vou acordar cansada, tá? Pontos que você tem muitos eletrônicos, computador, colocar celular para carregar, campos eletromagnéticos muito fortes, são nocivos para o ser humano, isso é comprovado. Em excesso, ele causa insônia, desequilíbrio, agrava a depressão. Então, é muito recomendado, por exemplo, que você não tenha menos quantidade possível de eletrônicos no quarto, ou no lugar que você queira relaxar, tá? E aí, através desses fluxos, eu vou criar, por exemplo, se eu precisar de inspiração, cara, deixa o vento bater, vai para baixo do sol, fica ali um pouquinho, sente aquilo, respira, deixa energizar, deixa entrar. Mas se você precisar de foco, de produtividade, não vai ser legal você estar nessa energia de o fluxo o tempo inteiro passando. Então, são coisas que a gente tem que ir notando e percebendo. E depois que eu mapeio as energias, os fluxos, eu consigo mapear onde que estão as energias estagnadas. E as energias que estão paradas, estagnadas, é onde não tem movimento. Os lugares que não tem circulação, os cantinhos de parede que esse fluxo não percorre, né? Os cantos que você vê que não passa essa corrente de ar. Onde tiver bagunça, onde tiver sujeira, os armários com coisa entulhada ou que você não abre sempre. Sabe aquele armário lá no fundo que você não mexe? Ali é energia estagnada. Coisas que você não usa, objetos quebrados. E toda vez que você quiser movimentar a energia, eu recomendo que você leve atenção. Então, eu coloquei aqui embaixo várias coisas que vão movimentar a energia, tá? Todo espelho, ele vai amplificar, duplicar o movimento de energia, né? E também a claridade, a amplitude. Então, ele é algo que vai movimentar a energia. Sons, bater palma, música com alta vibração, isso movimenta também. Os nossos animais de estimação. O gato, inclusive, é um reikiano, né, total, assim. Os gatos, quem tem gato me fala, eu nunca tive, tá? Mas eu já ouvi falar que
Os gatinhos têm um lugar que ele fica o tempo inteiro ali transmutando, sabe? Normalmente é um lugar que está precisando de transmutar energia, ele fica lá. Você é um campo de energia altíssimo. Então, onde tem circulação de pessoas, onde você está movimentando, você está levando atenção, você está movimentando energia. Não está estagnado. Fontes de água, as plantinhas, como você tem, ela, por ser um ser vivo, ela já tem o campo dela, mas você ainda tem que levar atenção, você tem que cuidar. Os cristais, se você fizer a programação certinha deles, sino dos ventos, com barulhinho. Então, tem várias coisas que a gente pode usar para trazer essa movimentação nesses lugares que estão estagnados, tá? Bom, é bem legal também a gente prestar atenção nas polaridades, no yin yang, né? Isso tem a ver com a polaridade da atividade que você está exercendo naquele lugar, na essência daquele lugar e na essência da pessoa. E por que elas são importantes? Porque em excesso de um ou de outro, como tudo na vida, você vai estar em desequilíbrio, então você não vai conseguir usufruir da melhor forma possível daquele espaço, tá? Ou de você mesmo, inclusive. Então, eu trouxe aqui alguns aspectos do Yin Yang para a gente tentar vocês observarem e se complementar, tá? A energia Yin, ela é uma energia da Lua. Tem mais a ver com frio, com que é calmo, tranquilo, com a procrastinação, nos campos, começando a ficar com os campos mais baixos. Ela traz formas orgânicas, ludicidade, coisas lúdicas. Ela é uma energia de introversão, recolhimento, uma energia passiva, com mais sombra, com pouca ventilação. Então, em termos de atividades, você meditar, você ler um livro, fazer yoga, dormir, né? E em contraponto, a energia yang, ela vem para o agito, para a luz do sol, para o calor, para o fogo, para o movimentado, dinâmico, para o que é expansivo, vitalidade, né? Então, por exemplo, se você for para uma agência de comunicação, que é todo mundo o tempo inteiro ali, é uma energia totalmente yang. O meu ambiente ele tem que ser yin para complementar isso. Senão a pessoa vai sair de lá muito cansada, muito ansiosa, muito agitada, às vezes até agressiva. E ela tem, por exemplo, em termos de móveis ou de aspectos de formas, né? Tudo que for pontiagudo, que tiver ângulos retos, já vai ter energia yang. E você pode trazer isso, inclusive, por exemplo, numa espada de São Jorge, ela é pontuda. Consequentemente, ela vai trazer uma energia yang. É muito interessante. Então, a gente tem que trazer esse equilíbrio dentro das polaridades, tá? Para que a gente exerça melhor. E você tem que pensar, por exemplo, aqui em casa, é um lugar totalmente é um lugar que pega pouco sol, só agora em outubro que pega um pouquinho mais. É um lugar frio, faz frio, e eu sou totalmente yin também. Aí o que acontece? Eu preciso trazer atividades yang, ou então decorar com cores mais vibrantes, para que eu não fique nessa introspecção, que eu não me feche. Isso pode virar um quadro depressivo. Entende? É muito importante. É muito sutil, mas tem algo que é bem interessante, porque se você mudar uma coisinha, você já vai conseguir ter um equilíbrio, você já vai conseguir acordar com mais vitalidade, com mais vontade, no meu caso. Por fim, já quase nos finalmente, eu queria falar para vocês que dentro dessa quarentena, principalmente, para a gente concluir, a gente foi convidado muito para a gente voltar para nossa casa. Convidado não, né? Foi obrigado a voltar para nossa casa, para o nosso interior, para nossa alma. E o que antes era feito só para dormir, agora é multifuncional, né? E eu não sei vocês, mas no mínimo a gente sentiu algumas mudanças, a necessidade de algumas mudanças que tiveram que acontecer
Quem aí mudou alguma coisa na casa de vocês em 2020? Pensem comigo, assim, olhem em 2020, olhem na quarentena e busca, assim, quem pintou uma parede, quem que mudou os móveis de lugar, quem que pôs tudo para baixo, reformou tudo, ou então quem que mudou de lugar? Pelo que eu sei, muita gente aí, né? Quem que criou algum cantinho novo? E se você criou algum cantinho novo, o que você criou de novo internamente dentro de você? O que te fez sentir essa vontade que eu preciso criar um cantinho novo? Porque provavelmente tem uma coisa nova aí querendo ser criada dentro de você também. O que de velho, de padrões de comportamento, de crenças limitantes, vieram à tona urgentemente para serem vistos dentro de vocês, na casa de vocês? O que de velho vocês sentiram necessidade de jogar fora, de doar, o que não fazia mais sentido, sabe? Eu passei muito por isso e eu estou passando ainda. 2020 não terminou, né, gente? Então, tem sido muito intenso essas situações, porque a minha vontade, às vezes, eu acordo com uma vontade de olhar para o meu armário e tirar um tanto de coisa que eu falo, meu Deus, isso não me pertence. Não é meu mais isso. Quem que sentiu vontade de fazer uma faxina? Daquela de ir nos cantinhos, assim? E o que você está precisando de fazer, de faxinar dentro do seu interior, de você mesmo, né? O que precisa ser ressignificado? Você transforma o seu interior e a partir disso o externo vai se transformar também. E a casa é o primeiro indício dessas transformações. E se você tiver alinhado com a sua essência, a sua casa vai transbordar a sua essência. E se você se conectar com a sua espiritualidade, ela vai fazer morada no seu lar. Então, gente, é tudo muito ligado, muito ligado. E a casa é tão indício das nossas mudanças, das nossas transformações, que às vezes não precisa ser nem nossa. Quem, por exemplo, já morou em uma república, ou então tem algum amigo que morou numa república ou com a sua família, e de repente aquele lugar passou a te sufocar. Você se sentiu deslocado, você, sabe, você fala, ai meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Quem que já sentiu essa sensação, né? Algo precisa de transformação, algo precisa de movimento, sabe? É praticamente a casa olhando para você, te saculejando e falando, filho, casca fora, esse lugar não te pertence, sai da sua zona de conforto. As suas sensações estão te falando, a sua casa está te falando, o lugar que você mora, no caso. E tem também aquelas pessoas que vivem a vida como nômades. E eu acho incrível, porque sabe o que eu vejo nelas? Que a principal moradia dessas pessoas é dentro de si mesmo. E isso basta. Estar no mundo, acolher o teto que o mundo der para eles, de o que eles oferecem, casa de amigo, van, mudar de casas de 6 em 6 meses, uma barraca. Essas pessoas, elas estão preocupadas em cultivar a morada deles dentro de si, das experiências e histórias que elas vivem. Isso é uma maneira de sentir. E sentir a nossa casa é um processo de autoconhecimento. Essa é a principal mensagem que eu queria trazer aqui hoje. Que se a gente quer experienciar, se a gente quer sentir a nossa casa, a gente tem que mergulhar em nós mesmos, profundamente. Tá? Eu vou convidar vocês para fazer mais uma prática final. Eu vou pôr aqui uma música e eu queria guiar vocês em uma meditação para a gente passear um pouquinho. Pode ser?
Tá todo mundo aí? Como é que tá, gente? Que eu não tô sabendo. Tá tranquilo, amiga, pode prosseguir. Então, gente, para finalizar, eu gostaria muito que todo mundo pudesse, nesse momento, olhar aqui para a carinha de vocês. Respirar fundo e tirar um momentinho para a gente conectar com a nossa casa, tá? Então, respirem fundo. Inspira e expira. Mais uma vez. Comecem a sentir o lugar da casa de vocês. Respira mais uma vez. Agora imagine que você está na porta de entrada da sua casa. E que você vai aos poucos entrando nesse ambiente que é só seu. O que você vê quando você entra? Você já está lá dentro e agora você pode perguntar para sua casa. Aliás, se apresentar para sua casa, diga: oi casa, oi lar. Eu sou a Lorena, sou fulano. Eu te acolho. Eu te sinto. Eu te honro. Eu sou grato por estar aqui, por você me pertencer e me dar morada. Vá se conectando com esse espaço, andando pela sua casa. Observe como que o sol entra, como que a luz da lua entra. Você sente brisa, você sente que tem que abrir uma janela. Quais são esses sentimentos que vêm à tona? Toque na parede da sua casa enquanto você caminha. Chega perto dessas paredes com as mãos, encosta a testa e fala: o que você tem para me dizer? O que você precisa? Eu tô aqui, casa. E eu abro meu coração para te sentir, para conviver. Sente mais um pouco. Descalce, tira o sapato, sinta-se à vontade. Quem está aí nessa casa junto com você? Quais seres? Diga para esses seres que você os honra. Pode ser sua família, pode ser as pessoas que moram com você, pode ser quem já não está mais aqui, pode ser algum laço invisível com essa casa. Diz que acolhe, que honra,
mas que agora é a energia de você que permanece ali, na sua energia. Continua andando, pegue nas texturas, sinta o calor que vem na janela, pegue no tapete, sinta na ponta dos seus pés, a textura dos revestimentos. Vá para o quarto, converse com esse espaço, manifeste o que você deseja ali, ou o que você não quer mais, o que não te cabe mais. Faça isso indo para a sua sala, para a sua cozinha, para o jardim, para a sacada. Todos os cômodos. E agora eu quero que você esteja bem no meio dessa sua casa. E eu quero que você sinta que está descendo uma luz lá do alto, uma luz branca e dourada, e entrando pela sua cabeça, pelo seu chakra coronário, ativando todos os outros, tomando conta do seu corpo. E essa luz, através de você, ela vai transbordando. E você vai vendo ela sair dos seus pés, dos seus braços, do seu corpo. E vai tomando sua casa. Ela vai limpando. Ela vai varrendo cada cantinho, cada cômodo. E você sente como se essa luz fosse um imenso sol. Você é esse sol que está iluminando. E paralelamente, você começa a perceber que tem uma cachoeira na sua casa. O que está inundando, limpando, purificando. Todos os cômodos vai se enchendo de água. E vai varrer tudo que não te pertence, tudo que não te cabe, tudo que não é seu. Essa água vai esvaziando, voltando para a terra. E no lugar dela vai permanecer a sua energia e a energia dos seus, de quem mora ali. E você vai se apropriar dessa casa como nunca antes, com todo amor, com toda leveza, com todo carinho, com todo afeto. Essa é a sua casa, essa é a sua morada. Ela é morada do seu corpo e da sua alma. E aos poucos, você vai se desconectando dessa imagem. Vai voltando para cá. Vai tendo consciência de onde você está agora. Consciência do seu corpo. Quando você sentir o seu coração, pode despertar, abrir os olhos, respirar fundo. E assim a gente finaliza essa meditação, essa guiança
essa conexão com a